Olá, meus amigos. Eu sou o Dr. José Silva e você está no meu canal Previdência Descomplicada. E hoje eu vou chamar você aqui para bater um papo comigo sobre recolhimento de contribuição previdenciária patronal, ok? E aí, dentro do direito empresarial previdenciário, o recolhimento de contribuição previdenciária patronal, esse tema traz vários desdobramentos, como, por exemplo, recuperação de créditos, né? Porque, não raras vezes, devido à complexidade da legislação previdenciária, a legislação previdenciária de fato é muito complexa, pode o empresário estar recolhendo ali de forma equivocada. Seja porque a própria legislação fala que sobre aquela determinada verba não incide contribuição previdenciária patronal, seja porque, apesar de a legislação falar que incide, os tribunais dizem que não incide, então veja a complexidade. Seja porque não há regulamentação, leva-se aos tribunais, e os tribunais, com base na conceituação do que é um salário de contribuição, vai dizer se incide ou não. Então vamos ter que entender aqui a conceituação básica do que é verba de natureza salarial, portanto, incidente no salário de contribuição, que compõe o cálculo da aposentadoria, de verba de natureza indenizatória. Quando você aprende a diferenciar verbas de natureza salarial de verba de natureza indenizatória, já é meio caminho andado para dizer e avaliar se sobre determinada verba incide ou não contribuição previdenciária patronal. Ok? E esse conceito está lá na Lei 8.212, de 91. Não me recordo aqui de cabeça o artigo, mas, salvo não me engano, é o artigo 24 da Lei 8.212, de 91, que conceitua o verba de natureza salarial, toda aquela destinada a retribuir o serviço prestado pelo funcionário à sua empresa, ou quando ele não está ali prestando serviço à sua empresa, mas ele fica à disposição da sua empresa. Isso é verba de natureza salarial. Tudo o que foge a isso é considerado verba de natureza indenizatória. Ok? E as verbas de natureza salarial compõem o salário de contribuição, ou seja, entra no cálculo do benefício previdenciário. Parece que é muito simples, né? Quando se dá essa conceituação. Mas não é tão simples assim. Tanto que não, que a própria lei 8.212 traz um rol de situações, de verbas, em que diz lá, não incide contribuição previdenciária patronal por ser considerado de natureza indenizatória. E fala, exceto o salário maternidade. Quando fala exceto o salário maternidade, está dizendo, olha, sobre o salário maternidade vai incidir contribuição previdenciária patronal. O que a lei diz, tá? O que o STF diz é outra coisa. Mas, se você for pegar no núcleo da conceituação, você vai ver que o salário maternidade, ele não pode ser considerado de natureza salarial, mas sim de natureza indenizatória, por um simples motivo. Durante os 120 dias de afastamento da mulher, ela não está prestando serviço à empresa,
por motivos óbvios, e também não está à disposição da empresa. Daí porque a natureza indenizatória e o STF entendeu nesse sentido. E hoje, por decisão do STF já pacificada, não incide contribuição previdenciária patronal sobre o salário de maternidade. Veja aqui que eu disse patronal. A contribuição previdenciária da parte da empregada vai incidir. Mas o ministro ele deixou aberto que poderia ser discutido isso também, pela natureza indenizatória. Ok? Então, veja que não é algo muito fácil. Tem as suas complexidades. Mas o ponto é conceituar verbas de natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. Identificar se tem natureza salarial, se tem natureza indenizatória, já é meio caminho andado. Em alguns casos, a própria legislação diz que não incide contribuição previdenciária patronal, tanto na Lei 8.212, de 91, quanto na Lei 9.527, de 99. Por exemplo, a lei é clara em falar que não incide contribuição previdenciária patronal sobre o Vale Transporte. E aí dá para se pedir a restituição pelos últimos 5 anos e pedir ao juiz uma autorização para que esse empresário se abstenha de efetuar esses recolhimentos de contribuição previdenciária patronal em cima do Vale Transporte. Teve a discussão também judicial se incidia ou não com contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias. E aí, férias gozadas. Férias gozadas, ela não tem natureza indenizatória. Ela tem natureza salarial. O funcionário, ele tem direito às férias depois de completado 1 ano dentro da empresa, de 30 dias ali, né? Lógico que pode ir diminuindo de acordo com as faltas desse funcionário. Diz a lei para que ele possa recuperar a sua capacidade laborativa. E ele, durante as férias gozadas, ele continua recebendo o salário dele. Então tem natureza salarial. Então, sobre as férias gozadas e sobre o terço constitucional dessas férias, sim, incide contribuição previdenciária patronal. O STJ chegou a entender que sobre o terço constitucional não incidiria, porque o terço constitucional teria natureza indenizatória. Mas o Supremo Tribunal Federal, e aqui, apesar de eu ser um advogado previdenciarista, eu tenho que concordar, entendeu de forma diversa. Sobre o texto constitucional, não incidiria. Na verdade, sobre o texto constitucional, incide a contribuição previdenciária patronal porque não tem natureza indenizatória, e sim natureza remuneratória. Ok? Então veja, também, sobre a venda das férias, que é a venda dos 10 dias, né? Sobre a venda das férias, também não incide contribuição previdenciária patronal, porque ela possui natureza indenizatória. Então a gente poderia ficar aqui conversando por bastante tempo
sobre o que incide e o que não incide. Mas veja que é preciso saber a conceituação do que é natureza salarial, do que é natureza indenizatória, procurar na lei. E muitas vezes, quando a lei fala expressamente que sobre aquela verba não incide contribuição previdenciária patronal, aí você pode fazer um trabalho junto à Receita Federal, um trabalho administrativo, nem precisa ir para o judiciário, porque a própria lei já diz que não incide. Ou quando há divergência de entendimento, você leva para o judiciário. E aí fica um pouco mais complicado. Além disso, quando você, empregador, não recolhe a contribuição previdenciária patronal e também você que é responsável, né, por recolher também a contribuição previdenciária por parte do empregado, você faz o desconto ali e não repassa para o INSS, a princípio você está cometendo crime de apropriação indébita previdenciária e tu pode ir em cana. A não ser que, ainda que você não tenha repassado esse dinheiro aos cofres do INSS, e aí fica a dica, você declarou isso na GFIP. Quando você declara isso na GFIP, você demonstra que você está ciente de que tem que fazer o repasse, só que você não fez. E aí você não está cometendo crime de apropriação indébita previdenciária. Você é apenas um devedor. É imoral? É, mas é legal. Ok? Então, esse foi um bate-papo aqui muito rápido acerca da advocacia empresarial previdenciária no que tange o recolhimento de contribuições previdenciárias. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até logo e tchau.